Olá, meu nome é Cleiton Soares, eu sou médico urologista aqui na cidade de Belo Horizonte e hoje vamos falar sobre os principais motivos que os remédios para ereção não funcionam, o que as pessoas fazem de errado que o remédio não faz o efeito correto. Bom, vamos falar sobre os principais efeitos, então, quer dizer, principais motivos, né, que levam essas medicações a não fazerem o efeito corretamente, né? Os remédios que promovem a ereção não funcionarem adequadamente. O primeiro erro que as pessoas cometem ao tomar as medicações para ereção, tanto do sildenafila quanto o tadalafila, né, o Viagra, o Cialis, é que elas esperam que a medicação ela faça o efeito espontaneamente, né? Ela tomou o remédio e já acha que vai ter uma ereção, mas não é assim que funciona. O remédio, para a pessoa ter uma ereção, ela tem que ter uma excitação, tá? Então não é porque a pessoa tomou o remédio que ela vai ter uma ereção. Ela tem que ter um estímulo, porque o remédio ele potencializa a ereção. Então a pessoa ela tem que ter um estímulo para o organismo dela começar a fazer uma vasodilatação no pênis, e aí sim o remédio que já foi usado, né, anteriormente, ele vai ajudar nesse efeito de vasodilatação, promovendo uma melhor ereção. Então não é porque toma o remédio que automaticamente vai ter uma ereção. Então sempre tem a necessidade de ter um estímulo sexual para haver uma ereção adequada, né? Já o segundo erro que as pessoas mais cometem em relação às medicações para ereção é ela não aguardar o tempo necessário para aquele remédio fazer o efeito. Então a pessoa toma o remédio e logo em seguida vai tentar ter uma relação sexual. Só que não deu tempo, muitas vezes, do remédio fazer o efeito, do remédio ser absorvido pelo organismo, entrar na corrente sanguínea para fazer o efeito adequado. Tá? Então esse é o segundo erro que as pessoas cometem. Então a gente preconiza que as pessoas devam tomar essas medicações por volta de 1 hora antes da relação. Então a pessoa tem que tomar o remédio 1 hora, pelo menos, antes de ter a relação, para que esse remédio ele seja ingerido, ele seja absorvido pelo organismo e dê tempo dele cair na corrente sanguínea e fazer a ação necessária. Então não adianta tomar um remédio e logo em seguida já ter uma relação, porque muitas vezes não vai ter tempo do remédio fazer o efeito e a pessoa não vai conseguir ter a ereção desejada e vai achar que o remédio não está fazendo efeito adequado, tá? O terceiro erro que muitas pessoas cometem é tomar o remédio, né, tomar a medicação após terem alimentado muito ou então feito uso de uso excessivo de bebida alcoólica. Então, comer muito, qualquer tipo de alimento, ou então fazer uso de grande quantidade de bebida alcoólica vai interferir na absorção e no resultado final dessa medicação. Então, o que a gente tenta preconizar é que a pessoa use a medicação em jejum, tá? Então ela faça o uso em jejum para ter uma maior absorção daquela substância e para que a pessoa tenha um melhor resultado com aquela medicação, né? Então às vezes a pessoa jantou, tomou muita bebida e etc, e depois toma, então alguns medicamentos eles sofrem interferência dessa quantidade aumentada de alimentos e bebidas que a pessoa ingeriu antes. Então o ideal é que a pessoa tome o remédio em jejum para ter um maior benefício da medicação, para que ela funcione adequadamente. O quarto erro que as pessoas cometem muito é às vezes não utilizar a dosagem adequada.
Então, tem aquelas pessoas que às vezes ouviram um vizinho, um conhecido, falar que passou mal, usou o Viagra ou usou o Cialis, né? Usou o sildenafil ou tadalafil e passaram mal, tiveram alguma intercorrência, né? Tiveram um ataque cardíaco, ou muita gente fala que o vizinho teve um problema cardíaco por causa do uso da medicação e etc. E na hora de usar, ele compra às vezes por conta própria, só que ele parte a medicação no meio, ele toma metade, ele toma 1/4 da medicação, tá? Então muitas vezes aquela quantidade não vai ser suficiente para ter uma ereção adequada, né? Porque a pessoa ficou receosa de tomar o remédio todo e acaba partindo o remédio no meio. Isso não é o mais adequado, porque a medicação ela já vem com a quantidade adequada para se ter um efeito satisfatório. Então, se a pessoa está reduzindo essa dosagem que ela está tomando, pode ser que ela não tenha o efeito desejado. Então, muitas pessoas acham que o remédio não fez efeito, mas é porque ela não tomou a dosagem adequada, né? O sildenafil, a gente pode chegar até 100 miligramas, né? O tadalafila, até 20 miligramas de uso diário. Então, a gente tem que fazer o uso correto para saber se realmente está tendo um efeito adequado ou não está tendo um efeito adequado, né? Então, esse é um erro também muito comum que as pessoas cometem. E o último erro também que a gente vai falar aqui, que as pessoas cometem muito, é que elas não fazem o uso no número de vezes adequado. Então, vamos supor, a pessoa está ansiosa, ela estava com problema de ereção, não estava conseguindo ter uma ereção adequada, ela começa a fazer o uso da medicação. Porém, ela faz aquele primeiro uso ou o segundo uso, ela está muitas vezes muito ansiosa para ter aquela relação sexual, ela está muito apreensiva, né? E essa ansiedade, mesmo tomando remédio, às vezes vai prejudicar o funcionamento adequado da medicação. Então, às vezes a pessoa fez o uso correto, no tempo certo, na quantidade certa, mas a ansiedade acaba atrapalhando um pouco a pessoa no resultado dessa medicação. Porque como ela precisa desse estímulo adequado sexual, às vezes a ansiedade atrapalha um pouco esse estímulo e a medicação não vai ter um efeito adequado. Então a gente sempre preconiza para a pessoa tentar, às vezes, aproximadamente por volta de 5 a 6 vezes o uso da medicação para se ter uma resposta, para saber se deu uma resposta satisfatória, se aquela medicação realmente está funcionando ou não está funcionando para o paciente, né? De qualquer forma, é importante falar que sempre antes de usar essas medicações, procure um médico urologista, procure o médico urologista mais próximo para ele poder te informar corretamente como é que faz o uso da medicação, qual é o tempo, qual é a dosagem, né? Se tem que tomar em jejum ou não, e qual a medicação mais adequada para você, para a sua situação, né? Então não deixe de procurar um urologista para saber direitinho as orientações que você tem que ter para usar esse tipo de medicação e não simplesmente comprar em qualquer farmácia e usar de qualquer forma, tá joia? Então, desde já eu agradeço, espero que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, curtam, deixem comentários, deixe sugestões, sempre que possível estarei aqui respondendo as perguntas e acompanhe a gente nos próximos vídeos. Muito obrigado!